de Javier Milei, vitória contundente do peronismo nas eleições de meio termo na província de Buenos Aires, porque os resultados ficaram muito aquém da expectativa do governo de Milei e aquém da necessidade que ele tem de conseguir maioria no Congresso para melhorar a governabilidade, consolidar as reformas e, se isso não acontece, pode comprometer a continuidade das suas políticas e, até no limite, inviabilizar o seu programa econômico até o fim do mandato. E por isso que os mercados reagiram tão negativamente no dia de hoje, com o dólar subindo, bolsa despencando, juros subindo, risco país também. Então é preciso entender este resultado eleitoral, o que ele significa de fato, quais são os próximos passos e qual o próximo evento político importante no calendário eleitoral da Argentina. Pois este foi o resultado, então, nas eleições de meio termo, que elege alguns senadores e deputados. São eleições, na verdade, nacionais, mas o governador de Buenos Aires, o Axel Kicillof, conseguiu antecipar apenas as eleições para a província de Buenos Aires, que aconteceram então agora no dia 7 de setembro, no domingo, e este foi o resultado. A Aliança Fuerza Pátria, dos peronistas kirchneristas, conseguiu 47,3%, La Libertad Avança 33,7% e Somos Buenos Aires 5,26%, que seria uma centro-direita, alguns aqui que faziam parte do antigo Juntos por el Cambio, do partido do Macri, da Aliança do Macri. O que significa então que das 8 sessões na província de Buenos Aires, La Libertad Avança conseguiu apenas 2. As outras 6 ficaram com o peronismo. E uma diferença de quase 13 pontos é sim uma vitória contundente. Mas por algumas análises que eu tenho visto aí nas redes sociais e pela mídia, até alguns liberais dizendo, não, o resultado não foi tão ruim, primeiro porque não se podia esperar que o peronismo iria perder na província de Buenos Aires, é um reduto peronista, kirchnerista de décadas, e sim, é verdade. O problema era a expectativa do governo, o resultado que eles esperavam obter, e isso sim foi bem decepcionante. Depois eu vou mostrar até algumas frases aqui de aliados do Milei e do próprio Milei no seu discurso no final de domingo. Mas voltando aqui aos dados, então, aqui temos a Força Pátria, La Libertad Avança, e é por que alguns estão vendo com um sinal de otimismo o resultado? Porque analisando apenas aqui as cadeiras obtidas, de fato, La Libertad Avança conseguiu mais do que o peronismo, conseguiu aumentar mais. A diferença aumentou. Antes era 24, agora 31, aumentou 7. O peronismo antes era 38, agora 39, aumentou apenas 1. Então o aumento maior foi sim da Libertad Avança, porém continua abaixo do peronismo. Então por essa foto parece ser um resultado sim positivo, a Libertad Avança conseguiu melhorar. O problema é quando se compara esse resultado com o resultado das eleições presidenciais de 2023, que não é uma comparação perfeita, porque aquilo era a eleição presidencial e agora a eleição para senadores e deputados, então tem até outro engajamento da população, e esse foi um problema. E aí, quando a gente analisa por essa ótica a diferença entre 2023 e agora, o peronismo, colocando aqui até de 2023, obteve 4.261.000 votos e agora apenas 3.820.000. E La Libertad Avança havia obtido 2.348.000 e agora aumentou para 2.580.000. Mas qual é o problema aqui? É que em 2023 havia uma aliança com o Juntos por el Cambio do partido do Macri, e que somavam 2.545.000. Então, somando as duas coalizões, da Libertad Avança e Juntos por el Cambio, estas superavam o peronismo em 2023. Isso significa que o Juntos por el Cambio não conseguiu somar muitos votos para La Libertad Avança desta vez em 2025. E sendo que houve um absenteísmo maior, votaram mais de 10.670.000 pessoas e agora em 25 apenas 8.766.000 pessoas. Então, é uma melhor da Libertad Avança isoladamente? Sim, mas comparando com o Juntos por el Cambio, foi uma derrota e o peronismo sai vitorioso
por essa comparação. E o resultado é ainda mais frustrante quando se considera o prognóstico do governo, porque eles esperavam que Força Pátria ganhasse na terceira sessão, mas a vantagem final foi de mais de 25 pontos, uma diferença mais do que esperavam. E na primeira sessão, La Libertad Avança esperava vencer, mas acabaram perdendo para o peronismo e por uma diferença de mais de 10 pontos. E na quinta sessão, La Libertad Avança esperava ganhar, de fato venceu, mas a diferença foi menor do que eles estavam projetando. Então, por qualquer análise que se faça, sim, foi um péssimo resultado para o governo de Milei. Seus aliados, praticamente há um consenso dentro do próprio governo também, de que foi um resultado muito ruim e que está preocupando, claro, e por isso alguma coisa é preciso fazer, é preciso corrigir a rota no plano político, especialmente. E o próprio Agustín Echevárne, economista aqui do La Libertad e Progresso, aliado de Milei, também disse bem claramente, 13 pontos de diferença é uma surra eleitoral. O kirchnerismo, com todos os seus problemas, evidentemente algo de bom fez. E, por conta disso tudo, o próprio Milei veio depois no seu discurso no fim das eleições de ontem e disse o seguinte, eu vou colocar esse trecho porque ele é importante e depois eu analiso as falas completas do discurso de Javier Milei. Então vamos lá. Hay que ser claro, es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Então, primeiro de tudo, parabéns ao Milei pela sobriedade, pelo pragmatismo, sensatez de reconhecer, sim, foi um resultado nada positivo, temos que reconhecer que isso é ruim, e no plano político foi um revés, não tem como dourar a pílula, então palmas para o Milei em reconhecer o desfecho nada favorável para o governo. E o restante do discurso também foi bastante sensato no sentido de, olha, é preciso corrigir a rota, seguiremos o nosso rumo no programa econômico, com relação a isso não se muda nem um milímetro, já vou falar mais sobre isso, mas é preciso reconhecer os erros e mudar e a trabalhar para mudar, porque se a Libertad não avança, é a Argentina que vai retroceder, e com isso é claro que eu concordo. E pelos semblantes dos presentes ali do governo no palco, dá para ver que realmente havia uma decepção generalizada. E claro, com este resultado, os mercados reagiram muito negativamente. Primeiro vou colocar aqui a taxa de juros de um bono da Argentina que vence em 2035, subiu lá para 13%, depois de, ao longo de 24 e 25, ficar relativamente bem, voltou a subir, e é no patamar mais alto desde finalzinho de 2024. Assim como também, aqui vou colocar o outro dado, a queda no índice Merval, hoje, segunda-feira, foi a maior desde 2020, então mais de 13%. Deixa eu colocar agora aqui mais uns dados. Ao risco país também. Chegou a tocar perto de 1.000 pontos. Aqui o registro que eu tenho agora é de 901 pontos. Então está em ascendente o risco país. Ainda não foi o pico lá em abril, quando teve o tarifaço do Trump, e nem o que estava em 2024. Mas a trajetória recente, a tendência sim é de alta e por isso preocupa. E por fim os dados aqui de câmbio. Vamos lá. Câmbio subindo. Chegou a tocar hoje o câmbio oficial mais de 1.436 pesos por dólar. O câmbio cripto aqui, que é o dólar cripto, chegou a subir 1.445, que representa uma alta de 5% em relação ao câmbio de sexta-feira. Agora está em 1.410, então deu uma leve aliviada. Mas as ações, o índice ARGT aqui da Nasdaq, o ETF, Argentina caindo mais de 10%, o Merval, que é em pesos, caindo mais de 12%, a petrolífera YPF caindo 15%, o grupo financeiro Galícia caindo 22%. Cara, é surreal. Aqui as principais empresas do país hoje caindo bastante. Então é uma destruição de valor impressionante. E por que isso, né? O que explica este pessimismo que os investidores estão precificando? É por conta da incerteza sobre o futuro do governo de Milei e da continuação do seu programa de governo.
Porque se volta o peronismo, se o fantasma do kirchnerismo, do populismo macroeconômico, se ele volta a assombrar a Argentina e nas eleições de 2027 volta um partido de esquerda, tudo que está fazendo agora de pragmatismo, de ortodoxia, de controle fiscal, de liberalização da economia, desregulação, de abertura comercial, tudo isso se desfaz. É mais gastança, é mais subida de imposto, é mais controle de preço, é exatamente a agenda oposta, e por isso o temor dos investidores e esse cenário hoje de desalento. Mas aí voltando à questão do Milei, assim, o que é possível corrigir? Porque ele falou que tem que ser corrigido especialmente no plano político, vou deixar essa para depois, mas no plano econômico, o que deveria ser mudado? No que tange à questão fiscal, deve perseverar no fiscal. Aí não tem nada de mudar, não há rota para mudar. Na questão monetária e cambial, é preciso sim melhorar. Como eu falei no outro vídeo, há uma confusão na comunicação, não está claro os diferentes papéis, até os próprios objetivos do governo estão perseguindo uma meta de inflação, uma meta de câmbio, uma meta de juros, agregados monetários. Há sim certa confusão, eles estão se enrolando na condução da política monetária e política cambial. Quem executa a política cambial é o Banco Central, é o Tesouro, que passou a vender reservas. Então, aí há um problema de comunicação e de execução da política monetária e cambial. Então, é preciso aí melhorar. E até aproveitando, porque houve um tweet do ministro da Fazenda, o Luiz Caputo, que disse aqui o seguinte, ó. Ontem à noite, nada vai cambiar em lo econômico, nem em lo fiscal, nem em lo monetário, nem em lo cambiário. Um abraço a todos. Ótimo que não vai mudar o rumo, a direção, o norte, especialmente no fiscal, mas no monetário e no cambial, talvez eles sejam obrigados a mudar alguma coisa. O próprio teto de banda e piso de banda cambial, esse esquema talvez tenha que ser mudado ou flexibilizado diante do cenário nos próximos dias, porque o mercado pode voltar a testar o teto da banda e o governo pode se ver obrigado a vender reservas e que não tem de sobra. E esse é o problema, por isso que é um momento delicado, eles terão que ser muito hábeis em como navegar na turbulência dos mercados nos próximos meses, até a eleição nacional de outubro. Vou voltar a ela no fim do vídeo. Então, no plano econômico, o norte está claro sim, mas talvez alguns ajustes sejam necessários. E para quem quiser entender como a Argentina chegou até esse ponto, eu convido vocês a assistirem ao documentário A Decadência Econômica da Argentina, que está disponível para os nossos assinantes no aplicativo Follow the Money, então siga o dinheiro, tá muito bacana. Além do documentário, também temos o curso Ciclos de Mercado, e no módulo sobre por que os países quebram, você entende detalhadamente como qualquer país chega nessa situação que a Argentina chegou nos últimos anos. Então, conheça o Follow the Money, siga o dinheiro, código QR em algum lugar da tela, link na descrição do vídeo. Agora, de volta para o nosso vídeo de hoje. Aí no plano político, é claro que tem que mudar, e muito. O que eu desde o começo falava sobre o meu grande receio no caso do Milei ter ganhado as eleições para presidente, era a sua postura, o seu comportamento truculento, ele seguido tá xingando todo mundo, rompendo pontes, alienando antigos amigos, aliados. É claro que isso é um problema. E se a política já é suja e traiçoeira, se você dá munição e combustível para os seus inimigos, no momento que eles puderem usar isso contra você, eles vão usar, como fizeram agora recentemente, que esperaram até o momento das eleições, nas vésperas, para divulgar aqueles áudios gravados, que eu também já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima. Então, no plano político, sim, é preciso mudar, ele vai ter que lidar melhor com seus aliados, com os adversários, e vai ter que governar mais na base de consenso, e vai ter que escolher quais batalhas ele vai enfrentar. Não dá para entrar em todas as lutas, porque alguma ele vai sim acabar perdendo, e pode comprometer o governo como um todo, ou a viabilidade do seu programa de governo, em vez de ceder em algumas pautas, simplesmente, ó, aqui não vale a indisposição, perder capital político, vamos focar no que realmente importa. Então, sim, é preciso mudar no plano político. E aí, voltando à questão da corrupção, das denúncias de corrupção, a própria resposta que eles tiveram, depois que os áudios foram vazados, o silêncio, a falta de transparência, aí também vão precisar
mudar a comunicação. O quanto que isso impactou no resultado agora ainda é incerto, mas vão precisar sim melhorar essa reação ao que está acontecendo no seu entorno. Isso é inegável. E para encerrar, embora o resultado das eleições de Buenos Aires tenha sido péssimo e preocupante, ele não determina a eleição nacional de outubro. Tem muita coisa para acontecer até lá. Mas se Milei quiser mesmo enterrar de vez o peronismo e o kirchnerismo, ele vai ter que manter o rumo da política econômica, mas sim com alguma recalibragem, mas mudar sobretudo a condução da política. Portanto, diante dessa incerteza que paira no ar, nas próximas semanas esperem bastante volatilidade. Espero que tenham gostado desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e volto no próximo. Valeu!